noite a todos e que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais uma noite de Evangelho. Sabemos, ó Senhor Deus, que sendo a vontade suprema do universo não castiga ninguém, ao contrário, nos ama e não precisa nos perdoar, porque não se sente ofendido com os nossos erros. Antes, aguarda o bom uso do nosso livre-arbítrio e com todo o amor nos acompanha os passos na direção de nossa melhoria. Reconhecemos merecedores de tudo que vivemos, pois devido à nossa imperfeição moral, fruto de vivências incorretas dessa e de outras vidas, por fraqueza ou por ignorância espiritual em prazeres e extravagâncias mundanas, criamos enfermidades, doenças e anomalias em nosso corpo físico, vivendo agora imerso em aflições, angústias, dores e sofrimentos. Certos já de que essa é a renovação necessária, rogamos a sua benevolência e a consequente atenuação e eliminação dos efeitos enfermiços. Que os fluidos divinos nos propiciem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que suas bênçãos de amor e bondade nos permita o pronto restabelecimento e revitalização de nossa saúde física e espiritual. Capítulo 7, item 11. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos seus eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, e teus filhos sofrem. Estão com frio, tens fome. Vais curvada ao peso da tua cruz e humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos para dentro. As aves do céu, ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos infelizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sobre esses vestidos bordados,
quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz. Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te puro aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição do outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova, que vos importam as calúnias do mundo. Se vossa conduta é pura, Deus não pôde vos recompensar. Suportai corajosamente as humilhações dos homens. É ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Boa noite, meus irmãos. A mensagem trazida aqui na leitura do capítulo 7, item 11, que é extenso, nós vamos tratar um pouquinho dele, porque ele está dividido. Então, dentro desse capítulo, desse item 11, o Espírito faz uma reflexão, primeiramente chamando de orgulhosos, que verdadeiramente somos, né? Temos que admitir e tentar mudar. E ele faz uma seguinte indagação: que fostes antes de serdes nobres e poderosos? Lembrando, né, aos poderosos que este corpo que temos agora já teve a coordenação do Espírito em várias existências. Ou seja, a gente hoje está aqui na carne com uma situação econômica, né, social, dentro de uma classe considerada nobre, mas em outros momentos também já tivemos que nos curvar diante da pobreza, da miserabilidade, e talvez tenhamos tido a oportunidade de agora, nesta existência, nos encontrarmos nesses painéis, nessas paisagens. Mas ele sempre nos lembra, talvez até mais humilde do que os últimos dos vossos servos, e nos chama a atenção para a humildade. Curvai vossas frontes, porque Deus, dependendo da nossa petulância, Deus pode rebaixar no momento mesmo em que nós as estamos elevando. Todos os homens são iguais na balança divina, diz o Espírito, nos lembrando que existe a igualdade perante Deus, embora aqui embaixo, na terra, nem todos sejam iguais, porque há classes sociais diferentes, há pessoas mais inteligentes do que outras, há pessoas mais vontadosas, que trabalham com mais afinco. Então, isso é as características humanas de cada um é que os faz diferentes, mas perante Deus todos somos filhos deles, todos iguais. São as virtudes que distinguem a gente aos olhos de Deus. Somos todos da mesma essência, né? A essência divina. Os títulos que a gente angaria aqui na Terra não tem muita importância quando a gente vara os portais do corpo físico, né? O que tem mais valor são as virtudes da caridade e a humildade. Esses são os nossos títulos de nobreza, né? E eles ainda nos lembram: olha, criatura, presta atenção. Se tu és mãe e teus filhos sofrem, estão com frio, com fome, e vives a se curvar atrás de um pedaço de pão, então, eu me inclino diante de ti, porque és nobre, santa, grande. Espera e ora, não se desespere. A felicidade não é ainda deste mundo. Então, Deus concede o reino dos céus àqueles que
sofrem com paciência. E aí lembra a moça pobre, que é devotada ao trabalho, que vive entregue às privações e que acumula e acalenta tristes pensamentos. E ele nos lembra: por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. O que os Espíritos estão dizendo aqui, por mais dura que for a situação, por mais triste que seja o momento, não se desespere, né? Abra um pouco a mentalidade para entender a imensa grandeza de Deus. E mais no final ele diz: cala-te, filha, com esses teus pensamentos sombrios, né? Se soubesses quantas lágrimas e dores se ocultam sobre esses vestidos bordados, né? Sobre essa roupa tão bonita, quantos suspiros se asfixiam sobre o ruído dessa orquestra feliz. Quantas pessoas têm só aparência de felicidade, coberta, né, pelos bons trajes, mas por dentro uma alma angustiada. Então ele está lembrando: conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remorsos. Porque sempre quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe, né? E aí ele finaliza dizendo: que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Então suportemos corajosamente as humilhações dos homens na terra. Ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Então essa é a reflexão que temos que fazer diante de qualquer sacrifício, de qualquer dor. Sejamos calmos, pacientes e nos entreguemos a Deus. Confiemos no seu amor, que é incomensurável. Muita paz para todos nós. Rogamos ao Senhor Jesus que, sob sua coordenação, os benfeitores espirituais, principalmente os integrantes da equipe médica do espaço e os guias espirituais, que coloquem nas águas dos hospitais e das nossas casas os fluidos magnéticos vitais e espirituais de que todos necessitamos para curar as doenças, as enfermidades físicas e espirituais, eliminando os estados dolorosos de efeitos enfermiços. Que esses fluidos divinais proporcionem saúde e vitalidade aos que trabalham na linha de frente, para minorar os padecimentos de muitos. Abençoa, Senhor, os hospitais de campanha do plano espiritual e todos os abnegados mensageiros. Nos envolve, ó Divino Escultor da vida e da paz, hoje, amanhã e sempre.